Olá pessoal, estamos aqui para divulgar para vocês a notícia de que o Papa Francisco agora ele implora em nome de Deus que os pregadores da internet sejam censurados. É isso mesmo que você ouviu e nós vamos aqui divulgar para vocês as manchetes, as notícias e os artigos. Mas antes de entrarmos no assunto sobre as notícias, nós queremos mostrar para vocês um trecho do que está escrito no livro O Grande Conflito, página 607, primeira parte. Diz assim: estendendo-se a controvérsia a novos campos e sendo a atenção do povo chamada para a lei de Deus calcada a pés, Satanás entrará em ação. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso que ilumine seus rebanhos. Quando você lê aí o clero, quer dizer a igreja romana, empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine seus rebanhos. Aqui nós estamos lendo agora The Washington Times. Olha só, bloqueiem notícias falsas. O Papa Francisco implora às empresas de comunicação social em nome de Deus. Então aqui está falando praticamente a mesma coisa, né? Em nome de Deus, peço aos meios de comunicação social que parem com a lógica da pós-verdade, desinformação, difamação, calúnia e a atração insalubre para sujar e escandalizar. O apelo, agora vou ler a parte azul, o apelo para o fim das notícias falsas chega cerca de um mês depois de ter dito a quem, meus amigos, 53 padres jesuítas, que os críticos dos meios de comunicações católicos estão a fazer o trabalho do diabo por não terem nenhuma hesitação em transmitir ataques ao seu pontificado de 8 anos. Ou seja, quem atacar o papado, quem falar coisas contra o papado, ainda que sejam heresias, ainda que seja idolatria o que o papado ensina, ainda que seja a quebra do 4º mandamento de Deus, que é o sábado, né? No catecismo tem ali o domingo, uma tradição de homens substituindo a lei de Deus, o 4º mandamento do Senhor. Quem falar contra essas coisas, eles são anunciantes de notícias falsas, eles são anunciantes de calúnia, de difamação, de desinformação. Agora nós vamos ler uma reportagem do Yahoo News, numa mensagem publicada no mesmo dia em que o pontífice, amigo do Twitter, se encontrou com o chefe da Apple, Tim Cook. Francisco disse que a tecnologia digital e a internet podiam ajudar a aproximar as pessoas, mas também tinham o potencial de criar feridas profundas, não é? Então ele falou assim na última parte aqui, olha, o mundo digital é uma praça pública. Ou seja, o que é que acontece numa praça pública? As pessoas são livres, não é verdade? As pessoas conversam sobre o que quiserem. Quem quiser prega em praça pública e prega sobre o que quiser em praça pública. Mas o Papa Francisco não quer que a internet seja uma praça pública. Ele quer que haja filtro. Ele quer que a verdade seja tolhida. Ele quer que o livre discurso seja proibido. O site chamado Crux, ele nos mostra aqui uma reunião que o Papa Francisco teve com o dono do Google, Eric Schmidt. Uma reportagem de vídeo sobre a reunião feita por Home Reports, um outlet católico, mostrou Francis e Schmidt aparentemente no final da reunião, com Schmidt a dizer ao pontífice: quero trabalhar consigo para fazer essas considerações. Vamos fazer que isso aconteça.
Aí eu digo para vocês o seguinte, vamos fazer que isso aconteça? Não, meus queridos. Essas coisas já estão acontecendo. Aqui um artigo da BBC News que nos diz assim, por que é que o Vaticano está numa conferência tecnológica? O que é que uma igreja vai fazer numa conferência tecnológica, não é? E aqui nos diz assim, uma de muitas responsabilidades do bispo Tig é gerar as contas dos meios de comunicação social do Papa e também considerar formas como a Igreja Católica pode estender a sua influência na nossa vida digital. Estender a influência dela na nossa vida digital. Papa Francisco fala, pessoas rígidas estão doentes. Uma pessoa que é rígida, em muitos casos, esconde uma vida dupla, carece de liberdade, da liberdade dos filhos de Deus e precisa da ajuda do Senhor, diz o Papa na homilia da manhã. Papa Francisco voltou hoje de novo ao tema da rigidez, dizendo que aqueles que seguem inflexivelmente a lei de Deus estão doentes. Papa Francisco adverte sobre os falsos pregadores nas redes sociais e afirmam fortemente que o verdadeiro cristianismo é aquele a que eles aderem. Meus amigos, mais uma manchete, Papa Francisco diz que a teologia rígida entristece o Espírito Santo. A segunda atitude, continuou, é entristecer o Espírito Santo, quando os cristãos permitem que as suas vidas sejam conduzidas pela teologia da lei, em vez da liberdade do Espírito. Vejam só, meus queridos, Papa Francisco ataca católicos fundamentalistas que acreditam na verdade absoluta. E aqui ele nos fala sobre as religiões fundamentalistas, distorções religiosas sim. Por exemplo, todas as religiões têm grupos fundamentalistas. Quantas religiões? Todas. Todas elas, nós também as temos. E elas destroem partindo do seu fundamentalismo. Mas esses são pequenos grupos religiosos que distorceram e adoeceram a sua religião e, como resultado, lutam, fazem guerra. Olha só, procuram divisões nas comunidades, o que é uma forma de guerra, diz ele, né? Mas esses são os grupos fundamentalistas que temos em todas as religiões. Há sempre um pequeno grupo. Meus queridos, eu não sei você, mas eu quero fazer parte desse pequeno grupo fundamentalista. O fundamentalista que se baseia como a Bíblia como fundamento único de fé, de esperança e de verdade. A palavra de Deus. Por isso que todos aqueles, não precisa ser adventista somente não, todo aquele batista, presbiteriano, todo adventista, todo da Assembleia de Deus que lê a sua Bíblia e que busca na sua sinceridade guardar aquelas palavras que estão escritas, seguindo a verdade bíblica, são considerados por Francisco como fundamentalistas.